Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger Santos e eu trabalho com tecnologia e programação desde 2001. Eu acredito que muitos de vocês não eram nem nascidos. E nesse vídeo, o objetivo é contar um pouquinho da minha história na TI, as escolhas que eu fiz e dar para vocês também algumas dicas para que vocês façam escolhas mais assertivas e tenham sucesso na carreira de vocês. Para começar, eu quero contar para vocês como é que foi meu primeiro contato com a tecnologia. Meu primeiro computador que eu tive, eu já trabalhava com tecnologia, então eu já trabalhava com TI, eu tinha 17 anos, e eu lembro até hoje que eu ganhava R$200 por mês de salário, e eu comprei meu primeiro computador parcelado na empresa onde eu trabalhava por 10 vezes 150. Então eu pagava, meu salário era praticamente para pagar o computador, tinha os descontos, e eu lembro até hoje, eu estava no começo do namoro com a Cris lá em 2002, eu acho, 2003 talvez, e o dinheiro que sobrava era pra gente comer um cachorro quente no mês. Mas o meu primeiro contato com a tecnologia foi bem antes disso, tá? Desde sempre, desde jovem, né? Desde que eu era criança, na verdade, meu pai me colocou em diversos cursos para me manter ocupado, né? Porque era melhor que eu estivesse estudando, fazendo cursos, do que estar na rua, né? Molecão, fazendo bagunça. Então eu fiz muitos cursos quando era criança. Curso de Windows 3.11, Windows 95, eu fiz curso de Word, Excel, datilografia, vários cursos voltados para tecnologia, né? E aí começou um pouquinho, né, o meu interesse por essa área de tecnologia, mas a minha paixão mesmo pela TI, minha paixão mesmo pela programação, começou por causa de um jogo. Eu jogava, e eu gostava muito de jogar um jogo chamado Ultima Online. Muitos de vocês talvez nem conheçam. Se você conhece, deixa um comentário ali se você jogou também. Então, eu comecei a aprender a programar justamente para criar macros para automatizar processos dentro desse jogo, né? Para quem não sabe, nesse jogo era permitido você criar código, você criava macros para automatizar processos, porque era um jogo que ele era complexo para você evoluir teu personagem. Então, era legal, né? Você conseguir, legal que eu digo que era permitido pelo jogo você criar esses códigos para automatizar esses processos. E assim, o principal desafio que nós tínhamos na época era recurso, né? Não tínhamos YouTube como nós temos hoje, era internet 1.0 ainda, então praticamente toda a internet era estática, alguém ia lá, postava uma página com HTML e era aquilo, né? Com sorte tinha algum CSSzinho, com muita sorte tinha uma GIFzinha, mas uma GIFzinha muito leve, porque era internet discada ainda na época. Então a maior dificuldade realmente na época de aprender isso foi achar recursos e encontrar informação sobre programação. Então a grande maioria dos recursos que nós tínhamos na época eram livros. Eram pouquíssimos os sites, né, principalmente em português, que compartilhavam esse tipo de conteúdo pra gente poder aprender e tal. Então a maior dificuldade realmente sempre foi essa, de conseguir achar informação, né, e aprender mesmo. Hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia você entra, qualquer coisa que você queira aprender, você buscou no YouTube, alguém já fez aquilo e você aprende, né? Então naquela época não existia isso. Então essa era a maior dificuldade que nós tínhamos. Mas o meu primeiro emprego com tecnologia, né, meu primeiro emprego na área de TI, não foi diretamente com a programação. Eu comecei lá em 2001 a trabalhar com escaneamento de documentos e OCR, né, que era você escanear o documento e transformar aquela imagem em texto, ler aquilo. A empresa que eu trabalhava, ela desenvolvia o software para isso e prestava serviço também. Então o meu primeiro contato realmente trabalhando com TI foi isso, e o legal desse emprego, que assim, ganhava pouquíssimo, era um salário muito baixo, mas eu tinha um contato direto com o time de programação que desenvolvia esse software. Então, com isso, eu comecei a conversar com a galera, comecei a aprender mais e tal, e começou a surgir esse interesse realmente em programação. Mas depois desse emprego, eu ainda não fui trabalhar com programação, eu continuei estudando, tentando aprender e tal. Muito focado, na época era muito desktop, nos falava muito em aplicação web, mas quase tudo era desktop, né? Falava-se muito pouco em desenvolvimento web. E continuei aprendendo e tal, mas eu fui trabalhar com montagem e manutenção de computadores. Então, nessa mesma empresa, eu comecei fazendo OCR, depois eu ia trabalhar com o pessoal na montagem e manutenção, ia para os clientes para atender e tal. Então, foi onde eu aprendi a montar, mexer no computador e tal. E em paralelo a isso, eu também entrei num curso técnico de eletrônica. Então foi aí onde eu entendi realmente o funcionamento do computador, né? Aprendendo eletrônica. Foi bem legal isso, porque, nossa, facilitou muito a vida de entender como as coisas funcionavam. Melhorou muito o meu skill na parte de manutenção também, porque eu sabia o que eu estava fazendo, sabia o que era cada componente, sabia como tudo funcionava. E foi bem legal isso. E o meu primeiro contato também com o professor foi um pouquinho depois dessa época aí, que foi dando cursos, né? Eu dei cursos de montagem e manutenção de computadores também, mas também dei curso de Word, Excel, vários tipos de cursos, que sabe aquelas escolas de computação que tinham antigamente? Hoje em dia tem bem menos que isso, porque tá praticamente tudo online, mas antigamente tinha muitas dessas escolas nas cidades que ensinavam Word, Excel, Corel, Photoshop. Eu dei aula de tudo isso e montagem e manutenção de computadores também. Foi meu primeiro contato como instrutor, e eu acho que foi aí que surgiu a paixão por isso, porque depois dei aula em faculdade e hoje eu ensino aqui no YouTube, também dentro da plataforma da Refatorando, né? Já faço esse tipo de compartilhamento de conhecimento há muitos anos. Mas o momento chave para mim escolher a programação em si foi quando explodiu
Web 2.0, né? Que começou as redes sociais, começou a web interativa, né? E isso realmente para mim foi uma paixão, porque até então era tudo muito estático, fazer uma página com HTML, CSS, eu sabia fazer isso, mas não tinha aquela paixão mesmo, não era uma parada que eu curtia fazer, porque não fazia muita diferença, era tudo muito parado, muito estático, né? Não era uma aplicação. E com o surgimento da Web 2.0 ali, né? O estouro dela, e as redes sociais, e a web interativa, a criação de aplicações na web, eu comecei a estudar PHP. Só que também, da mesma forma, não tinham tantos recursos nessa época, né? E para aprender PHP, eu comprei 3 livros, né? 2 livros de PHP e um de programação para aprender algoritmos, e estudei em cima desses livros, aprendi PHP e comecei a desenvolver várias coisinhas em PHP. Primeiro para mim, fazia sites, fazia algumas aplicaçõezinhas e tal. Fiz algumas aplicações para clientes nas empresas que eu trabalhava, fazendo uns freelazinhos assim e tal. E aí, sim, eu consegui meu primeiro emprego como desenvolvedor, né? Desenvolvedor PHP, desenvolvedor web. Isso, se eu não me engano, foi lá em 2004. Isso faz tempo, hein? Porém, eu mudei para Curitiba em 2006, né? Em janeiro de 2006 eu mudei para Curitiba, eu tive que trocar de emprego e eu arrumei emprego também como desenvolvedor dentro de um mercado, né? Na verdade, era um grupo de empresas e uma das empresas era o mercado. Eles precisavam automatizar processos, precisavam integrar o sistema de POS, sistema de vendas, né? O sistema dos caixas e tal, com várias outras coisas e tal. E com o PHP eu conseguia fazer isso e eu desenvolvi isso. Eu trabalhei nessa empresa durante 1 ano, mas essa parte de desenvolvimento durou 6 meses. E essa experiência de trabalho foi uma experiência bem curiosa e eu acredito talvez uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar na minha carreira até hoje, porque em 6 meses eu automatizei tudo isso, tava tudo rodando, tava tudo bonitinho, e aí o que eu ia fazer? Não tinha muito o que fazer, o pessoal colocou eu pra trabalhar no caixa, pra ajudar a fazer entrega, pra fazer várias coisas, e eu não tava mais programando. E pra mim era muito importante manter a evolução, e porque eu gostava mesmo, assim, sabe? Eu tinha muita paixão pelo que eu tava fazendo, eu adorava programar. E assim, mesmo assim eu trabalhei ainda por mais uns 6 meses no mercado, e a decisão de sair do mercado foi uma das decisões mais difíceis da minha carreira. Por quê? Primeiro porque era um salário muito bom pra época, eu ganhava um salário muito bom, eles pagavam a minha faculdade, então além do salário que era bom, eu tinha faculdade inclusa, que também não pagava nada pela minha faculdade, e a Cris estava grávida, minha esposa estava grávida da Manu, tá com 16 anos hoje. Assim, foi realmente muito difícil eu conseguir tomar essa decisão e convencer minha esposa que estava grávida, que eu precisava sair para um estágio para ganhar menos, né? Então foi uma decisão difícil, mas também eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque depois disso minha carreira deslanchou. Então eu saí, fui para um estágio, ganhava menos, trabalhei acho que uns 6 ou 8 meses nesse estágio e consegui uma oportunidade junto com um professor meu de banco de dados. Para minha carreira foi a principal para dar um salto grande na minha carreira. Por quê? Primeiro porque eu aprendi demais com ele e com o time dele. Então, não só a parte de banco de dados, mas eu também migrei do PHP para .NET, né? Então, essa vaga de estágio que eu consegui com esse professor meu era para trabalhar com .NET. Eu nunca tinha programado, mas eu programava PHP. É o que eu sempre falo nos vídeos aqui, não se apegue a uma linguagem, surgiu uma oportunidade de uma linguagem nova, que seja diferente, que esteja começando a bombar, o .NET estava começando a bombar na época. Não se apega a ela, migra de linguagem, porque se você tiver um fundamento bom, a parte base boa de algoritmos, estrutura de dados, a linguagem vai ser tranquila para você aprender. E assim, aprendi muito, evolui muito, e legal que eu entrei como estagiário nessa empresa e saí de lá como sócio. Então eu trabalhei acho que quase 4 anos nessa empresa. Então fui de estágio, fui contratado, fui evoluindo lá dentro e tal, eu virei sócio da empresa, trabalhei lá, e depois de um tempo eu decidi seguir um outro caminho na minha carreira, acabei saindo dessa sociedade. E o desafio que eu fui seguir, né, quando eu saí dessa empresa, foi para construir uma plataforma de trânsito, e realmente foi um desafio, e é um projeto que eu me orgulho muito até hoje. É um dos projetos que eu tenho mais orgulho, que foi, primeiro, porque eu achei que eu não ia dar conta. Acho que foi a primeira vez que eu tive a síndrome do impostor de, inclusive na entrevista eu falei para isso pro meu chefe, né, que ele seria meu chefe, que eu achava que não dava conta do projeto, mas mesmo assim ele acreditou em mim e tal. E era uma plataforma de trânsito que foi usada, né, os dados dela, ela montava o mapa, em cima do mapa ela plotava informações de trânsito, isso era 2008, tá? 2008, 2009. Não existia smartphone, né? Acho que 2008 foi o lançamento do iPhone, inclusive. Então não tinha esse boom que era de informações que nós tínhamos de GPS hoje em dia. Então a empresa tinha informações de veículos rastreados, então eu pegava essa informação, transformava essa informação em dado de trânsito, né, preditivo de trânsito, e plotava isso no mapa. Assim, foi um projeto muito legal. E o mais legal disso é que indiretamente o meu trabalho, né, essa plataforma que eu desenvolvi, ela era usada pela Google no Brasil antes do Android estourar. Então, nossa, eu tinha muito orgulho desse projeto, assim, e pra mim foi um projeto que marcou muito, porque foi realmente um projeto muito desafiador, e eu vi meu resultado sendo usado pela Google, né, indiretamente, né, eles usavam esses dados que nós fornecíamos na época quando eles vieram pro Brasil com os mapas e tal. Então foi super legal isso. E nessa empresa eu também evolui bastante, né, eu entrei nela como dev pleno, trabalhei um bom tempo lá como dev, e aí quando eu saí de lá, alguns anos depois, saí por causa de um problema de saúde, mas quando eu saí de lá eu já era coordenador de desenvolvimento, então eu coordenava um time, né? E quando eu saí de lá e tive esse problema de saúde, eu voltei para Curitiba, até voltando um pouquinho aqui, né, nesse meio período, quando eu aceitei esse projeto era em São Paulo. Então mudei de Curitiba para São Paulo com minha família, Manu pequena, o Vini pequeno,
A Cris também largou a carreira dela para seguir comigo a evolução da minha carreira. Foi muito legal isso, que ela sempre me apoiou muito nessas loucuras que eu faço, né? Até hoje tá aqui no Canadá, foi muito de ela ter apoiado essas loucuras. Mas eu voltei para Curitiba, né? Voltei com família e tudo e tal, e decidi dar um passo, não sei se seria um passo para trás, mas eu decidi voltar para a área de desenvolvimento em vez de seguir a área de gestão, porque eu sentia muita falta de programar. Eu sempre gostei muito de programar, de tacar a mão na massa mesmo, sabe? Então foi quando eu aceitei a oportunidade de virar arquiteto de software numa fábrica de software. E nessa fábrica de software eu trabalhei 7 anos, né? Foi um longo período. E o legal de trabalhar nessa fábrica de software como arquiteto de software é que o arquiteto de software geralmente ele não está durante todo o projeto, né? Principalmente numa fábrica de software, onde muitos projetos entram e saem, então tem alguns arquitetos de software que ficam pulando de um projeto no outro. Então ele no começo acompanha mais de longe o projeto e depois estão lá no final do projeto para poder fazer entrega, fazer o deploy desse projeto e tal. E garantir que tudo realmente está sendo feito como foi planejado, né? Então nesses 7 anos aí eu acho que entreguei mais de 50 projetos de diversas áreas, assim. Foi muito legal porque eu aprendi pra caramba, aprendi muita coisa, tinha muita gente boa também trabalhando nessa empresa. E eu só saí mesmo dessa empresa porque realmente eu gostava muito de trabalhar lá, mas eu só saí de lá mesmo quando surgiu a oportunidade em 2018 de imigrar aqui pro Canadá, né? De vir aqui pro Canadá como TI. E também aí foi um outro passo onde eu mudei novamente minha carreira, né? Vejam como comecei lá com PHP, na verdade sim, comecei com manutenção de computador, depois fui pra PHP, .NET evoluí, coordenador, voltei para desenvolvimento, para arquitetura. Quando vim pro Canadá, eu mudei mais uma vez minha carreira para DevOps, né? Eu cheguei aqui no Canadá como DevOps, trabalhei aqui como DevOps, trabalhei como SRE e também fui para a área de gestão aqui, né? Na área de gestão de um time de Build Engineer. E esses foram os 3 cargos que eu tive nesses 5 anos aqui, né? São quase 6 anos no Canadá, mas 5 anos trabalhando aqui no Canadá, até eu ficar focado 100% na Refatorando. E por que eu decidi, né, sair da área de desenvolvimento mais uma vez para ir para a área de ensino, né? Porque chega um momento na carreira, para mim pelo menos chegou esse momento, onde eu sentia que a minha contribuição individual como contribuidor, né, como desenvolvedor, como arquiteto, ou como SRE, ou como DevOps ali, a contribuição individual, né, era menos do que eu conseguiria fazer contribuindo, né, com a comunidade toda de desenvolvedores que está surgindo, né, principalmente a galera que está começando, aí como você que tá vendo esse vídeo aí também. Então, a criação da Refatorando foi basicamente nisso, e a nossa missão aqui é não só ajudar a nova geração aí de desenvolvedores e profissionais de TI que estão entrando no mercado, mas também melhorar a forma do ensino de tecnologia no Brasil. E olhando para trás aí, o que eu daria de conselhos para você que está começando ou que está evoluindo na tua carreira aí e sente que ainda está faltando alguma coisa? Primeiro eu vou te dizer que assim, o começo realmente é difícil, tá? Mas não desista, porque em algum momento aquilo vai entrar na tua cabeça, você vai ir pro próximo passo e vai acontecer outro momento onde você vai travar e vai estar difícil de novo ali, mas você também vai passar por isso e assim você vai, tá? A carreira de TI realmente elas são vários degraus que você tem que ir subindo um a um para você conseguir chegar, né? Então para você virar um profissional sênior, ou virar um arquiteto, ou virar um SRE sênior, ou virar um coordenador, foram muitos anos aí, né? Grind, né? Foram muitos anos aí estudando e evoluindo passinho a passinho, né? Começando lá no começo, com uma área nada a ver e evoluindo aos poucos até chegar onde eu cheguei aí depois de 22 anos de carreira, né? Outra dica que eu digo para você, que se você olhar minha carreira, você vai ver que realmente foi isso, é não se apegue à área de atuação, linguagem de programação ou cargo que você tá atualmente, tá? A área de TI, ela evolui muito rápido. Se você ficar pegado em alguma coisa ali, você vai acabar ficando para trás. E aproveitando também um pouco desse contexto, continue estudando sempre, tá? Como eu falei, a área de TI, ela evolui muito rápido. Se você não continuar estudando, você vai ficar obsoleto. Aliás, o que eu quero dar para você de dica é aprenda a gostar de estudar, porque isso vai fazer parte da tua rotina, da tua vida daqui para frente, se você realmente decidir ser um profissional de TI, tá? E outra dica muito importante que eu gostaria de ter recebido quando eu estava na minha carreira era aprenda inglês o quanto antes, para você poder começar a ganhar em dólar, porque assim, o salário de TI no Brasil é um salário legal, só que se você falar inglês, você pode ganhar 2, 3, 4, até 5 vezes mais, ou até imigrar para outros países, assim como eu fiz. E aí, como reflexão, olhando para trás aí na minha carreira, nesses 22 anos, o que eu faria diferente? Talvez a única coisa que eu faria era realmente ter aprendido inglês antes, tá? Porque isso mudaria o jogo para mim há muito tempo. E isso teria acelerado muitas coisas, né? Provavelmente a Refatorando teria muito mais tempo já de mercado. E outra reflexão que eu quero deixar para você, que é para você pensar, nós estamos passando mais um momento de transição / evolução na área de tecnologia. Então eu quero dizer que você fique de olho nas tendências, no que está acontecendo, estude e se prepare para você conseguir surfar essa onda que está vindo aí, que vai vir muita coisa nova, muitas coisas vão mudar, e se você estiver preparado, você consegue participar disso e ter sucesso na tua carreira aí e continuar evoluindo, né? Aproveitar essa onda mesmo. E se você está começando na tua carreira, tá meio perdido, tá tentando entender como tudo acontece aqui, nós criamos uma Masterclass exclusiva para falar sobre carreira de TI, né? E ela é gratuita. Então o link está aqui na descrição. Clica no link, vai lá, assiste a Masterclass, que ela vai ajudar muito a você, né, ter uma visão melhor sobre a área de TI, o que vem pela frente e te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva na tua carreira.
E é isso aí, pessoal. Então comenta aqui embaixo, conta um pouquinho da tua história, que eu tô curioso pra saber também. Agora já abri meu coração aqui, já contei minha história pra você. Conta um pouquinho da sua aí que eu quero saber também. Vamos trocar essa ideia, porque eu tenho certeza que cada um de vocês aí tem uma história diferente e a gente pode trocar essa experiência aí, né? Vai ser bem legal. É isso aí. Então agora tem 2 vídeos nossos aqui na tela. Escolhe um deles pra continuar assistindo os vídeos do canal. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau.